planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O impossível Deus vai fazer. Ele já fez na nossa vida aquele sacrifício lá na cruz, meu Deus, que o Senhor fez, meu Pai, por nós. O Senhor já fez tudo, meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai eterno, poderoso, nós te glorificamos nesta manhã de quarta-feira, meu Deus, a primeira quarta-feira do mês de fevereiro, Pai, onde eu sei que as tuas misericórdias, as tuas bondades nos cercarão, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a saber orar para edificar a nossa casa, a nossa vida e a nossa família, meu Deus. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que já estão aqui na igreja e aqueles que vão receber esta palavra através da internet. Pai amado, Deus poderoso, vem nos abençoar com todas as sortes de bênção que o Senhor reservou para nós. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa comunhão, meu Deus, e aceita o nosso louvor. Pai, nós estamos aqui, Pai, na mesma fé, unindo a nossa força, Senhor. E o Senhor disse: quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas no teu nome, o Senhor estaria no meio delas. Pai, eu sabendo que o Senhor já está aqui, eu sei que o Senhor fará o impossível acontecer, como disse o hino. Em nome de Jesus, Pai, desde já nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Bom dia para todos, né? E hoje o pastor não pôde vir agora pela manhã, virá no culto à tarde e à noite. Mas nós vamos ver uma palavra. E preste bem atenção a esta palavra. Você já ouviu várias vezes esta palavra, mas talvez não tenha percebido alguma coisa. E nós vamos, através da bondade do Espírito Santo, tentar traduzir essa palavra para cada um de nós. É uma palavra revelada que Deus nos deu pela manhã agora. É a parábola do fariseu e do publicano. Fariseu, irmão, é aquela pessoa, é igual o hipócrita, faz a coisa, mas coloca a culpa nos outros. Esse é o fariseu, esse é o hipócrita. Ele faz, mas a culpa é dos outros, nunca é dele, é dos outros. E ele é certo, nunca ele está errado. Esse é o fariseu. Pessoa que Jesus combateu mais, foram os hipócritas e os fariseus. E o
publicano, irmão? O publicano era aquelas pessoas que cobravam imposto. E como na época de Jesus, Israel estava subjugada a Roma, aqueles cobradores de imposto, além de cobrar o imposto para o rei de Roma, ainda colocavam uma taxinha a mais para eles enricar. E o pessoal tinha uma raiva desse pessoal, né? Então chamou uma pessoa de publicano, estava xingando até a mãe da pessoa, né? Porque o pessoal tinha raiva de publicano. E muitos desses certinhos aqui, dos fariseus, tinham raiva de Jesus, porque Jesus falava com os publicanos. Até chegou a receber aquele publicano que subiu na figueira. Porque Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele morreu por todos. Algumas igrejas acham que Jesus é daquela igreja. Não, Jesus é de todos, irmão. Jesus veio para salvar os que estão perdidos. Não veio para salvar os certinhos. Quem se acha fariseu, certinho, hipócrita, não é para esse que Jesus veio. Então uma parábola que Jesus faz para as pessoas é essa. Conta essa história para que as pessoas fiquem de alerta. E essa história chega até nós através dos evangelhos. Vamos lá em Lucas capítulo 18. Evangelho segundo Lucas capítulo 18. No seu versículo 9. É bom meditar a palavra. Jesus disse assim: examinai as escrituras. Examinar, não é ler, é examinar. Parar quando alguma coisa chamar a atenção. Porque naquele meio está nos chamando a atenção. Aí se você lê e passa direto. Vamos lá. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Jesus estava falando para as pessoas que achavam que era certo, confiava em si mesmo, que são os fariseus. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? E não é nada, diante de Deus a gente não é nada, irmão. Somos apenas servos, e Jesus quer que o servo seja fiel a Ele. Então Jesus fala, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Tem muita igreja, irmão, que nos julgam. A igreja da graça é uma igreja mundana. A igreja universal é uma igreja mundana. Esses crentes, né? E colocam um monte de coisas. Esses são hipócritas fariseus, irmão. Acham que estão agradando Deus, mas não estão. Eu posso falar da igreja católica? Não. Algumas coisas que os padres ensinam é que está errada. Que eles deixam a escritura de lado e falam outra coisa. Mas Jesus mandou a gente examinar a escritura, todo mundo. O católico examinar, o espírita examinar, porque senão é enganado, irmãos. O espírita tem que examinar a palavra de Deus, que é a Bíblia, porque quando ele conhece a verdade, ele se liberta, irmão. Da mesma forma são as outras pessoas. Nós é que julgamos. Às vezes nós damos uma de fariseu. E é isso que Jesus não quer de nós. Jesus quer que nós pregamos o Evangelho, oramos por quem nos maltrata, oramos por quem nos maldiz, entregamos a vida daquela pessoa a Deus, para que nós sejamos libertos, irmão. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. O próprio Jesus falou isso, no Pai Nosso está isso. Se você não perdoar, não será perdoado.
Jesus quer habitar num coração limpo, sem mágoa, sem ressentimento, sem falta de perdão. Quer tudo completinho, bonito. É uma mudança que vai dia a dia após dia. Aceitou Jesus, isso aí é o Espírito Santo que vai fazendo, mas eu tenho que estar abrindo meu coração para Ele. Então Jesus fala aqui que essa pessoa achava que era justo e desprezava os outros. Aí ele falou, 2 homens subiram ao templo, a orar, um fariseu e outro publicano. Os 2 subiram ao templo, para quê? Ouvir a palavra e orar. Os 2, como todos aqui estão, vieram para o templo. Mas os 2 estavam certos? Não. Jesus vai mostrar aqui que o que achava que era religioso não foi justificado. O outro, coitado, que veio se humilhando, foi o que foi justificado. Então Jesus fala, os 2, vieram orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu da época era uma religião que eles dizimavam, eles oravam 3 vezes ao dia e pelo menos 2 vezes por semana eles jejuavam. Coisas que eu não faço nem você faz. Eu tenho certeza. Você jejua 2 vezes por semana? Você ora 3 vezes no dia? Talvez a maioria daqui ore. Mas esse homem era completinho. Mas dentro do coração dele, ele julgava os outros. Jesus não quer isso de nós. Jesus quer que eu seja simples. Jesus quer que eu tenha um coração humilde. Não queira ser maior do que o outro. Porque no reino de Deus, o que quiser ser maior, ele é o menor. Quem é o menorzinho é o maior no reino de Deus. A pessoa chegou hoje aqui na igreja. A maioria das vezes recebe a bênção hoje, porque ele veio com o coração aberto. Recebe Jesus com alegria, como o publicano Zaqueu recebeu. Outros vêm para a igreja na tristeza, no julgamento, na falta de perdão. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que eu acerte com Ele. Por isso ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que nos julgar, segundo a palavra, para não sermos julgados por ela. Então esse publicano chega, diz assim, o fariseu estando em pé, orava consigo, desta maneira, orava bem alto, para todo mundo ver, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele invocou lá algumas coisas dos 10 mandamentos, mas apontou para aquele como se aquele fosse cheio de pecado. E muitos crentes estão fazendo isso, irmão, na internet. A pessoa erra, todos nós erramos, irmão. Mas isso eu não posso estar metendo o dedo. Eu não posso estar falando de igreja. Eu não posso estar falando de católico, de espírita. Não. Dizer que eles estão no inferno, estão condenados. Não. Jesus disse que veio para salvar os perdidos. A mesma coisa, muitas vezes nós ficamos julgando as pessoas da nossa família. Ah, mas não querem se converter. A conversão, irmão, é um departamento de Deus, não é nosso não. Eu não tenho o poder de convencer e converter ninguém. O único poder que eu tenho é de orar pela pessoa. E é isso que Jesus deixou para nós fazermos. Não foi outra coisa.
Não foi brigar por religião, não foi brigar por isso, brigar por aquilo, se apegar às coisas deste mundo. Foi viver, procurar viver a palavra obediente. Porque se essa palavra estiver ligada em você, e você ligado em Jesus, tudo que você pedir no nome dele, ele fará, irmão. Tudo. A família vai ser salva, vai, Jesus prometeu isso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus mesmo falou, se creres tu verás a glória de Deus. Não tem como você não ver, é só crer. Crer na palavra e fazer o que ela manda. Crer é isso, é obedecer. Eu creio, mas não obedece como esse fariseu. Então ele está falando aqui em oração, voz alta, para todo mundo ouvir. Falando para Deus, mas falando para a igreja também. Aí ele fala aqui, jejum 2 vezes na semana. Olha que coisa linda, o homem jejuava 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O homem era fiel, hein? O endro, o pominho que Jesus falou, ele dava o dízimo. Recebeu R$10, R$1 dízimo. Recebeu R$1, 10 centavos dízimo. Ele era dizimista fiel. Ele jejuava conforme a palavra. E ele orava. Só que o coração maldoso, ele achava que ele era o salvo e os outros condenados. A salvação é um departamento de Deus, irmãos, não é um departamento nosso. Eu vejo muita gente especulando, mas ele foi salvo, não foi? Isso é um departamento de Deus. É 1 segundo, 2 segundos para Deus, naquela hora, levar a pessoa. Se tiver alguém orando por ele, um dia ele recebeu a palavra, Deus vai, basta 2 segundos. 2 segundos. Lembra da parábola dos ossos secos? Não foi num instante? Fala aos ossos. Quando o profeta falou aos ossos, o que é que aconteceu? Começou o rebuliço. O rebuliço de Deus é instantâneo, irmão, é na hora. Deus não depende de mim nem de você. Deus é Deus, Ele faz da maneira que Ele quer. Agora, a nós compete crer e fazer o que a palavra manda. Mas eu já oro pelo meu filho há 10 anos, pelo marido. Continua orando. O que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. O que você vê, está vendo. E muitas vezes o que nós estamos vendo é uma coisa totalmente diferente, como esse fariseu. Quem olhava esse homem é de Deus. O homem jejua 2 vezes por semana. O homem dá o dízimo de tudo. O homem ora 3 vezes por dia, 4. Esse homem é de Deus. Mas nós vamos ver que Jesus disse que ele não foi justificado. Para Deus ele não era de Deus. Por quê? Coração sujo, maldoso, apontando o dedo para um, para outro, porque a pessoa era assim assada. Então ele começou, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Quer dizer, eu estou orando, eu não sou como vocês aí, viu? Eu não sou como os demais, está vendo, Deus? Eu sou aqui o pregador. É isso que Deus recebeu dele? Não. Então ele estava julgando os outros. Talvez você tenha mais fé do que eu. Talvez você faça mais coisa para o reino de Deus do que eu. Eu acho que eu estou fazendo muito, mas estou fazendo pouco.
E às vezes uma pessoa que está orando lá no fundo, intercedendo, ô irmão, ô meu Deus, cuida do irmão Dimas, está fazendo muito mais do que eu. Aí ele fala aqui, o publicano, né? Aí ele falou o dízimo de tudo que possui. Então ele era certinho diante da religião, irmão. Aí chega o publicano, né? O publicano, porém, estando em pé, só contemplando aquilo, de longe, ficou de longe. Coitado, ficou lá. Depois de uma palavra dessa, né? O homem condenando ele, não sou como esse publicano. Aí o publicano chegou e disse: olha, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, eu sou tudo isso que esse homem está dizendo, mas tem misericórdia de mim. Essa foi a oração do publicano. Eu sei que tudo que ele está falando, eu sou, mas tenha misericórdia de mim. E Jesus falou aqui, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Ele voltou com a salvação garantida. Justificação é garantia da bênção. Este saiu justificado. Porém, né? E não aquele por qualquer que si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilha, será exaltado, irmão. Deus olhou para a humilhação daquele homem. Talvez você já foi humilhado até hoje, não sei. O filho, a filha, o marido, sei lá, vizinho, a vizinha. Mas Deus diz: ore por ele. Ore por quem te maltrata, te maldiz, porque você vai ser justificado. Você será exaltado por Deus, que tem os galardão para te dar. O galardão é Deus que tem para te dar. Não basta só vir à igreja, basta eu estar ligado à palavra, obediente à palavra. Eu faço muita coisa na igreja. Eu não faço nada, irmão, sou pouco. O que Deus faz por mim é muito mais. Deus me dá uma vida de 24 horas, eu dou para Deus poucas horas. Ínfimo. Tudo que eu tenho, eu reconheço, como Jó reconheceu, que foi Deus que deu. Eu só respiro porque Deus me dá a condição de eu respirar. Na hora que Ele não quiser, Ele só é desligar a tomada, né? É assim, irmão. Ninguém é mais do que um outro. Todos estão, a Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão, não merecem, irmão. Nós não estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque o nosso Pai é misericordioso. A bondade do Senhor é o fator de nós não sermos consumidos. A bondade, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, tal inexplicável. Quando fala tal, é uma maneira inexplicável, não tem como explicar. Nos dá salvação, nos presenciar para todos que crê, mas tem deles que rejeita. Isso é um presente de Deus, não é dom nosso, é de Deus. Então, eu não posso apontar para um e para outro, dizer que foi para o inferno ou deixou de ir, nem dizer que a pessoa foi para o céu. O pastor, né? Não, às vezes o pastor estava em pecado. Como tem um monte aí, só é a casca. Só é a casca, irmão. Está no altar, mas é a casca. Pastor, levita. Mas eles vão ser julgados por Deus.
Eu, quando oro por todos, Senhor, alerta essas pessoas que já estão quase caindo. Jesus mandou eu obedecer a palavra. Cuide para que você não caia. O que é cuidar? É vigiar, irmão. O diabo vai sempre estar lhe ofertando coisas. Para quê? Para você cair. E essas pequenas coisas aqui que apareceu para esse fariseu, achar que era o querido de Deus. Deus não tem querido, irmão. Jesus disse que é amigo nosso quando eu obedeço a palavra. Se eu não obedecer a palavra, eu estou destituído da glória de Deus. O próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus falou. Então tem que ser humilde e todo dia me humilhar diante da potente mão de Deus. Pedir perdão pelo dia, que às vezes você comete, você está tarefado no corre-corre, e às vezes sai alguma coisa que Deus não gosta. Para escutar pecadores, às vezes até concorda com ele. Está em pecado do mesmo jeito, irmão. Quando eu paro para ouvir uma fofoca, eu sou fofoqueiro igual. Jesus disse assim: andarão dois juntos se ambos não estiverem de acordo? Andarão? Então, se eu paro para ouvir uma fofoca e concordo com aquela fofoca, eu sou igual fofoqueiro. A Bíblia chama de mexeriqueiro. Deus disse que não suporta esse tipo de gente. Está na palavra dele, ué. Então faça de tudo para não passar notícia falsa, desejar o mal, querer coisas para denegrir o próximo. Não. Concordar com pessoas malignas. Não, nós não podemos fazer isso. Mas muitos fazem. Vão pagar um preço diante de Deus. Deus quer você sempre se humilhando. Errou, peça perdão. Brigou em casa. Mas foi a fulana que brigou. Mas parte de você, perdoa, fulano. Eu te perdoo. É dentro da sua casa? A mãe não pode ficar intrigada com a filha não pode ficar intrigada com a mãe. O marido não quer falar com a esposa. Se ele não quer falar, a esposa não pode falar com ele, forçar ele a falar. Mas você fala: fulano, bom dia. Se ele for crente, a paz do Senhor. Diga a paz do Senhor, que é melhor do que dar um bom dia. A paz do Senhor. Vá quebrando as obras do inferno. Esses levantes o diabo coloca para... Então hoje é um culto da família, é culto de nós nos acertarmos com Deus. Porque se eu não me acertar com Deus, Ele não vai ouvir a minha oração. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. O que é um justo? É quando você pratica a justiça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Deus procurou na terra, não achou um justo, um só. Mas mesmo assim Ele chama alguns de justo. Por quê? Porque as pessoas obedeciam a palavra. Mesmo errando, obedecia. Você vai errar muitas vezes, irmão. Vai tropeçar. Mas lembre-se que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Foi para salvar você e a sua família, a sua casa. Jesus, Ele é maravilhoso, porque Ele combatia todas essas coisas. E hoje permanece isso? Permanece, irmão. Mas por que permanece? Porque Jesus também previu que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria. Quem é da minha idade mais ou menos sabe que há 40 anos atrás
45 anos atrás, não é muito tempo, é muito tempo, 45 anos, é a idade da minha filha. A maioria da televisão era tubo, era válvula, passava, você ligava, ia lá na cozinha, fazia o café, voltava, que ela ia começar. É verdade? E a antena? Aí sobe puxa lá, para cá, vê se pegava alguma coisa. Hoje é tudo digital, irmão. Ligou, já pega tudo. Não tem esse negócio, não. Com celular você tem um mundo nas mãos. Quem sabe que a Europa está nevando? Todo mundo, quem tem um celular que procurou a notícia, sabe que a Europa está nevando. Eu quero ver as fotos agora. Vai ver sendo filmado agora. Essa é a tecnologia, a ciência, aparelhos que vai lá dentro do nosso corpo, câmeras. A maioria das operações são feitas através de câmeras. Está lá dentro, o médico fura só um pouquinho. Robôs fazendo operação. A inteligência artificial dando diagnóstico na hora para a pessoa. Mas ele disse também que a iniquidade era uma proporção tão grande. Na medida que a ciência avança, a iniquidade também, irmão. Da mesma forma que eu sou da época da televisão de tubo, eu não via o que estava vendo hoje. A falta de respeito, a vida do ser humano não vale mais nada, nem também dos animais. Então ninguém tem respeito a ninguém. Quando eu era criança, minha mãe deixava a chave da casa com a vizinha. Eu vou lá na casa da minha mãe, em outra cidade, só chega amanhã. Vai lá, cuida aí dos meus bichos. A vizinha ia lá e cuidava. Hoje cuida? Não, se você deixar, a maioria rapa tudo que você tem. E você chega, o guarda-roupa está revirado, gaveta revirado, para ver o que é que você tem. É verdade? É verdade, irmã. É verdade. Então, cuidado. Mas a nossa mensagem é essa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Agora é hora de nós juntarmos a nossa fé. Amém? Então vamos ficar em pé. Irmão, eu estou com dor, então fica sentado. Senhor meu Deus, Pai eterno, meu poderoso, nós consagramos, meu Deus, a nossa família a Ti, Pai. Consagramos, meu Deus, cada uma dessas pessoas, Pai, que estão sendo representadas por essa fotografia. Meu Deus, nós consagramos a Ti tudo que está no altar, Pai, essas peças de roupa, Pai. Coloca uma unção especial, meu Deus, de tal forma que quebre todo o jugo de Satanás que estão sobre estas vidas, meu Deus. Tira, meu Deus, todo o pecado dessas pessoas, meu Deus. Tira a doença, tira a fraqueza humana, Senhor, delas. Pai amado, traz de volta para o teu aprisco aquela pessoa que um dia esteve no altar, que não deixou de ser teu filho, sua filha, meu Deus. Nós apresentamos essa pessoa a Ti, Pai. O Senhor jamais chamou de desviado, mas o Senhor chama de filho pródigo, Pai. Traz de volta o aprisco, essa ovelhinha que se encontra desgarrada, meu Deus. Na parábola da senhoreia, o Senhor fala, meu Deus, que o bom pastor vai atrás da ovelha perdida, vai atrás da ovelha desgarrada, meu Deus. Então vai atrás dessas ovelhinhas, meu Deus. Oh, Jesus, nós oramos, estamos unindo a nossa fé, meu Deus. Oh, Jesus, e o Senhor disse que tudo que fosse unido aqui na terra seria ligado aí no céu. Então liga as nossas orações agora. Nós vamos usar o Teu poder, Senhor.
Vamos usar o teu nome que está sobre todos os nomes e sermos contra toda obra do inimigo. Satanás, agora eu falo para você. Se você entrou por um caminho nesta casa, você tem 7 caminhos para sair. Vá sair do demônio da destruição. Vá sair do demônio da confusão, demônio da intriga. Saia desta casa. Esta casa não te pertence. Esta casa não é sua, Satanás. Vá sair do demônio. Demônio que colocou a doença, colocou a fraqueza. Saia deste corpo. Este corpo não é seu, esta vida não é tua. Em nome de Jesus, saia. Se você entrou por um caminho, Satanás, você tem 7 caminhos para sair. Então vá bater em retirada em nome de Jesus. Vá saindo toda obra do inferno, toda obra que veio para matar, roubar e destruir, saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu falo para todo inferno, para os espíritos imundos, saiam desta casa, saia deste lar, saia do filho, da filha, demônio, saia do marido, vai saindo, saia do parente, em nome de Jesus, saia, vá saindo. Você que colocou a terceira pessoa desse casamento, saia. Aquilo que Deus uniu jamais separa o homem, jamais separe. O demônio, saia deste casamento, vá saindo, saia desta casa, saia, é uma ordem. Nós estamos falando em nome de Jesus, esse nome onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então saia, vá saindo, vá bater em retirada. Nós consagramos a nossa família aqui. A nossa família é família do Senhor Jesus. Os nossos filhos é do Senhor Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. Vá declarando agora: a minha casa é do Senhor Jesus. A minha casa é um lar doce lar. A minha casa é uma paz, é uma casa de paz, porque Jesus está nela. Vá declarando, porque vai haver aquele rebuliço. Assim como o profeta deu ordem, você vai começar a dar ordem agora, em nome de Jesus. A minha casa é uma casa de paz. A minha casa é uma casa de alegria. A minha casa é uma casa de fartura. Oh, glória a Ti, Senhor. Louvamos a Ti. Ore canta lavastúria. A palavra de Deus fala que quando você está contra o demônio, ele vai fugir da sua presença. Saia toda obra do inferno. E agora nós queremos só agradecer ao Senhor, porque Ele já fez a boa obra. Oh, pessoas foram curadas, famílias restauradas. Não fica pensando no que teu pensamento está pensando. Pense o que a palavra diz, porque Deus fala para ti, mulher. Deus fala para ti que os pensamentos dele não são os teus pensamentos. Deus fala para ti nesta manhã que os pensamentos de Deus é para dar aquilo que teu coração deseja. Deus quer que você tenha, Deus quer que você faça, Deus quer fazer o que você está pedindo, e Ele está dizendo para você que quando Ele começa a boa obra, Ele vai terminar, Ele trará o impossível acontecer diante dos teus olhos. Coisas grandes virão, porque você é uma mulher de Deus, você é uma filha de Deus, e crê nele que a tua casa será salva, a tua família restaurada, a tua saúde restaurada, porque ele disse aqui, ó, em Êxodo 25, 23, que ele abençoará a nossa água, abençoará o nosso pão e nos dará saúde. Em nome de Jesus, eu recebo todas as bênçãos que Deus tem reservado para cada um de nós. Cante assim: de tudo que tem feito, por tudo que vais fazer,
Eu quero te agradecer. Agradeça. Ele está te ouvindo. Oh, aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Aceita o nosso louvor, Senhor. Que lindo. Te agradeço, meu Senhor. Irrita o Satanás agora. Te agradeço, meu Senhor. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.